Olá pessoal, boa noite a todos. O presente trabalho faz parte da disciplina de Tópicos Especiais de Zootecnia, ministrado pela professora Elizabeth. E os componentes do grupo sou eu, Arthur de Oliveira, Eduardo Duarte e Leandro dos Anjos. E vamos falar sobre a apicultura de uma forma geral, desde os tempos mais antigos, lá no Egito, e vamos passar pelas fases da vida de uma abelha, preparo das colmeias e muito mais. Primeiramente, vamos estar falando da utilização do mel lá nos tempos mais antigos. Essa primeira imagem da esquerda é uma pintura rupestre, talvez a mais famosa, que ficava nas paredes de cavernas em Aranhã, em Valência, na Espanha. Ela mostra uma pessoa pendurado e uma espécie de cipó se esticando para alcançar uma colmeia e coletar mel de abelha silvestre. Estima-se que foi pintada há cerca de 8.000 anos atrás. Já no Egito, quando os faraós eles eram sepultados nas tumbas, eram colocadas vasilhas cheias de mel. E o hidromel, um fermentado de mel e água, que se chama vinho de mel, é mais antigo que o vinho de uva. A mitologia grega já utilizava como a bebida dos deuses. Produção e exportação. A China é o país que mais produz mel no mundo, responsável por 29,2% do volume total. O Brasil vem em 11º lugar, com 2,2% da produção, algo próximo de quase 41.500 toneladas. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, São Paulo e Minas Gerais são os maiores produtores brasileiros de mel, mas vale enfatizar que a atividade vem se desenvolvendo também em outras regiões do país. No ano de 2020, conforme tabela da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, o Brasil exportou mais de 28 mil toneladas de mel para os Estados Unidos, mais de 4 mil toneladas para a Alemanha e mais de 1.000 toneladas para a Austrália e outros países, atingindo um faturamento de mais de 98 milhões de dólares. Além de o mercado interno nacional estar aquecido, a alta do dólar também influencia no preço do mel exportado para empresas nacionais. Vamos falar agora da introdução do mel aqui no Brasil. Embora a apicultura brasileira já tenha sido explorada no Brasil desde 1839 por iniciativa do padre Antônio Carneiro, que introduziu as abelhas europeias aqui no país com o intuito de garantir a produção de velas para fins religiosos. Nos anos 50 do século passado, o professor Kerr, ao saber da baixa produtividade apícola aqui no Brasil, ele foi convidado pelo governo brasileiro para tentar mudar essa situação. A intenção foi de introduzir as abelhas africanas aqui no Brasil. O geneticista, o professor Dr. Wernick Stephen Kerr, renomado cientista brasileiro, portador de um dos mais brilhantes currículos e o primeiro cientista brasileiro a ser recebido como membro titular pela Academia de Ciência dos Estados Unidos, era contribuir cientificamente para a melhoria da apicultura brasileira, mediante de um programa de melhoramento de abelhas trazidas da África. Antes da importação, ao fazer um minucioso levantamento bibliográfico da literatura disponível sobre as raças e produção de abelhas da África, o professor Kerr tomou conhecimento que as abelhas africanas, a Apis mellifera scutellata, eram altamente produtivas. O professor Kerr constatou também que elas apresentavam características positivas e negativas, que se destacava como positiva a alta produtividade das abelhas, a resistência e a alta capacidade de adaptação. As características negativas são alta agressividade e grande tendência de enxamear.
Então, portanto, mesmo antes de importar as abelhas africanizadas, o professor Kerr tinha um plano de fazer um melhoramento genético, eliminando ou reduzindo por seleção as características negativas das abelhas importadas e distribuir posteriormente aos apicultores. Ia ser distribuídos às rainhas já selecionadas e melhoradas. Então, por fim, hoje temos em todo o território nacional uma abelha que ela é polihíbrida e africanizada, resultante do acasalamento natural das abelhas africanas, que é a Apis mellifera scutellata, com as demais abelhas melíferas, também importadas. Essas importadas são as alemãs, a Apis mellifera mellifera, as italianas Apis mellifera ligustica e as carníolas Apis mellifera carnica. Só a fim de registro, o professor Kerr, ele nasceu em 1922, em Santana de Parnaíba. Ele foi engenheiro agrônomo e ele faleceu há pouco tempo, aos 96 anos, em 2018. Então, aqui nas fotos a gente está vendo da esquerda para a direita, né, uma abelha africana, depois uma abelha europeia e a híbrida, né, que é o cruzamento dessas duas. E as fotos do professor Kerr. Existem muitas espécies de abelhas, mas aqui no trabalho trataremos da espécie social com ferrão e que produz mel, a abelha africanizada, conhecida no meio científico como Apis mellifera scutellata, muito comum em todo o país. Para obter sucesso na atividade, o apicultor precisa conhecer vários aspectos da vida desse tipo de abelha. Assim, pode-se tirar melhor proveito da capacidade que ela possui de produzir mel e outros produtos. As abelhas possuem o corpo dividido em três partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. O veneno da abelha, chamado apitoxina, fica numa bolsa ligada ao ferrão. Depois da ferroada, o ferrão fica preso à vítima e o veneno continua sendo injetado. O ferrão deve ser retirado da vítima o mais rápido possível, raspando o local com uma faca ou um canivete. Nunca se deve tentar tirar o ferrão com os dedos, pois nesse caso há o risco de injetar o resto do veneno. A tolerância das pessoas à dose do veneno varia bastante. Há casos de pessoas que recebem mais de 100 ferroadas e não apresentam os sintomas graves. Entretanto, pessoas muito alérgicas podem até morrer com uma única ferroada, se não socorridas a tempo. As abelhas, da mesma forma que as formigas e as vespas, são consideradas insetos sociais, ou seja, vivem em comunidade e dividem as tarefas para a sobrevivência da colônia. Elas vivem em enxames que podem estar localizados dentro de ocos de árvores, pendurados em galhos, em buracos no chão ou em pedras, cupizeiro ou ainda instalado nos telhados de residências. Na criação comercial de abelhas, o costume é recolher os enxames e alojá-los em caixas apropriadas, chamadas de colmeias. Vamos falar agora sobre algumas espécies de abelhas nativas. Existem muitas espécies, mais de 20 até onde que a gente pesquisou, e resolvemos colocar algumas espécies aí mais conhecidas. Começando pela abelha caga-fogo, é uma espécie agressiva que, ao se sentir ameaçada, segrega um líquido cáustico na vítima, por isso é conhecida pelos nomes de abelha caga-fogo, abelha de fogo, barra-fogo, mija-fogo, também é bastante conhecida como tataira.
Por ser uma espécie altamente defensiva, sua inclusão em projetos de meliponicultura é inviável. O mel desta espécie apresentou umidade de 26%, além de presença de espuma, indicando a sua fermentação. Por isso, não é um mel muito apreciado. Agora, a abelha limão é popularmente conhecida como irachim, iratim, iracim, diversos outros nomes. Essa abelha limão, tem esse nome de abelha limão porque ela exala um notável cheiro de limão. É uma abelha social da subfamília dos meliponídeos, constrói um grande ninho de barro e ele normalmente fica preso entre os galhos com entrada tubiforme, igual aí da imagem ao lado, número 2. É uma espécie pilhadora, vivendo exclusivamente do saque a outros ninhos. A abelha limão só sobrevive em áreas onde haja grande densidade de ninhos de outras espécies. Sucesso no ataque a outras colônias dá-se por liberação de secreções voláteis das glândulas mandibulares, que provocam a dispersão dos indivíduos da colônia hospedeira e consequente pilhagem. Por isso, o cheiro semelhante a limão que essas abelhas exalam, que faz receber o nome popular de abelha limão. O mel produzido por essa abelha é considerado tóxico e perigoso se consumido pelo homem em razão das secreções tóxicas das glândulas mandibulares dessa abelha. A abelha mamangava, grandes, resistentes e barulhentas, as mamangavas são insetos difíceis de serem predados. E com esses atributos capazes de se defenderem de inúmeros predadores, apesar de serem muito tímidas com relação ao potencial de ferroada, elas na verdade são abelhas solitárias e de uma forma geral não são agressivas. Ativas o ano todo, essas abelhas necessitam de uma grande variedade de flores para conseguirem suprir a dieta. E no campo da alimentação, que elas se destacam quando o assunto é agricultura. São excelentes polinizadoras do maracujá, cujas flores apresentam as partes feminina e masculina afastadas e o pólen não consegue ser transportado pelo vento. Então, assim, apenas insetos grandes, quando buscam néctar nas flores, são capazes de sujar os pelos, né, de pólen e transferi-los para as partes femininas das plantas. Assim, contribuir com o processo reprodutivo. A abelha jataí. A criação de abelhas jataí tem se firmado como uma boa opção aos meliponicultores. A jataí tem algumas vantagens sobre as africanizadas ou europeias. Pertencentes à família Apis, é uma abelha bastante rústica que tem grande capacidade para fazer ninhos e sobreviver em diferentes ambientes, inclusive em zonas urbanas. O mel da jataí, além de muito saboroso e suave, é bastante procurado por suas propriedades medicinais. É usado como fortificante e anti-inflamatório, em particular nos olhos. Além do mel, a jataí produz própolis, cera e pólen de boa qualidade. Em comparação com as abelhas com ferrão, produz menor quantidade, mas o preço de venda é bem maior. 1 litro desse mel pode chegar a mais de R$ 100. Alguns produtos das abelhas. Começando pelo mel. O mel é um alimento natural de grande valor. Contém açúcares
água, sais minerais, pequenas quantidades de vitaminas e outros nutrientes. É produzido pelas abelhas que colhem e transformam o néctar, um líquido açucarado, encontrado nas flores. Esse líquido, após algumas transformações, é depositado nos alvéolos dos favos, onde o mel amadurece, ou seja, fica pronto para o consumo. Nesse ponto, as abelhas tampam os alvéolos com uma fina camada de cera para que o mel fique protegido até que seja usado como alimento. A cor, o gosto, o cheiro é consistência do mel variam com as floradas e com o clima, além de outros fatores. A manipulação do mel pelo apicultor também pode alterar suas características. Número 2, a cera é produzida pelas abelhas, é usada na construção dos favos e no fechamento dos alvéolos. As indústrias de produtos de beleza, de medicamentos, de velas são as principais consumidoras de cera, que também é usada nas tecelagens. Número 3, o própolis. O própolis é produzida quando as abelhas misturam a cera com a resina das plantas. Essa resina é retirada dos botões de flores, das gemas e dos cortes nas cascas. O própolis é usada pelas abelhas para manter a colmeia livre de doenças e para fechar as frestas e a entrada do ninho, o que evita correntes de ar frio durante o inverno. Atualmente, o própolis é usado principalmente pelas indústrias de produtos de beleza e de remédios. Possui efeitos cicatrizantes e é considerada um antibiótico natural. O número 4, o pólen apícola. Ele é retirado das flores e manipulado pelas abelhas, sendo depois depositado nos alvéolos. É usado para alimentar as larvas e abelhas adultas com até 18 dias de idade. Graças a seu alto valor nutritivo, é usado como alimento. É vendido seco, misturado com mel, em cápsulas ou tabletes. O número 5, a geleia real. A geleia real é produzida pelas abelhas operárias mais novas, em até 15 dias de idade. Na colmeia é usada como alimento das crias e da rainha. É rica em proteína, água, açúcares, gorduras e vitaminas. Possui cor branco leitosa e sabor ácido forte. A geleia real é produzida por alguns apicultores para comercialização em estado natural, misturada com mel ou mesmo seca e em tabletes. As indústrias de produtos de beleza e de medicamentos também usam esse produto. E o número 6, por último, né, a apitoxina. Com o uso de técnicas apropriadas, é possível extrair o veneno das abelhas e vendê-lo. Entretanto, essa atividade não é interessante para os pequenos produtores. A apitoxina é usada como medicamento no tratamento de doenças reumáticas, mas só pode ser comercializada por farmácias e drogarias. Sobre a organização da colmeia, numa colmeia é possível encontrar a rainha, os zangões e as operárias. Como a gente consegue observar na foto acima,
A rainha normalmente ela é maior, né, do que as demais, do que a operária e o zangão. Normalmente ela tem aí 20 milímetros. Já a operária ela é menor, né, do que o zangão e do que a própria rainha. Ela tem aí em média 15 milímetros, né, 1,5 cm. E os zangões eles são um pouco maior, levemente maior do que as operárias. Aí 1,8 cm, né, 18 milímetros. A rainha ela nasce em uma célula diferente, chamado realeira, com o formato de um pequeno tubo, com a abertura voltada para baixo. Lembra também o formato de um amendoim. É igual essa foto aqui, a foto de baixo. É o local onde a rainha nasce. A abelha rainha, responsável pela reprodução, é a única abelha da colmeia que se acasala com os machos, os zangões, e pode pôr ovos que geram fêmeas, as operárias e também rainhas e zangões. A rainha é quase 2 vezes maior do que as operárias e vive de 3 a 6 anos. A única função da abelha rainha, do ponto de vista biológico, é a postura de ovos, já que ela é a única abelha feminina com capacidade de reprodução. A rainha é uma operária que atingiu a maturidade sexual. Ela nasce de um ovo fecundado e é criado de uma célula especial, como já falei, a realeira. Diferente dos alvéolos hexagonais que formam os favos. No nono dia de vida, ela está preparada para realizar o seu voo nupcial, quando então será fecundada pelos zangões. O zangão é a abelha do sexo masculino. Eles não têm ferrão ou outro tipo de ferramenta de defesa. Não coletam alimentos ou defendem o ninho. Portanto, sua única função é fecundar a rainha. A regra é que todos os zangões nascem de ovos não fertilizados, ou seja, não têm pai. No caso das abelhas sem ferrão, os machos são expulsos da colônia ao se tornarem maduros. Passam toda a vida procurando uma rainha virgem, e dormem fora do ninho. Já nas abelhas africanizadas, os machos se agrupam durante o dia à espera de uma rainha virgem, passar voando, e durante a noite eles retornam para a colônia mais próxima para poder dormir e se alimentar. No dia seguinte, eles voltam a esperar pela rainha. A imensa maioria dos zangões vão morrer sem ter a oportunidade de se acasalar com uma rainha. Mesmo os sortudos que conseguem reproduzir têm um fim trágico. Os machos morrem depois da cópula, pois parte do seu órgão genital é rompido e fica preso no abdômen da fêmea. É relativamente comum que um zangão seja confundido com uma rainha, já que são maiores do que as operárias. Contudo, seu corpo é mais largo, o abdômen mais achatado e seus olhos compostos são maiores, tomando quase toda a área da cabeça. Bom, entre um dos aspectos mais interessantes que tem nesse universo das abelhas é a comunicação entre elas através do feromônio. Vamos entender o que é e como acontece essa comunicação entre elas. Então, a comunicação das abelhas pode ocorrer de diferentes formas, por meio de sons, substâncias químicas, tato, danças, transferência de alimentos
ou estímulos eletromagnéticos. Um dos meios mais importantes de comunicação da abelha do tipo Apis mellifera é a transferência de alimento, pois durante a transferência ocorre trocas de algumas secreções glandulares entre uma abelha e outra. Essa simples gesto de troca de alimento pode informar a necessidade de néctar, a necessidade de água ou de odor e sabor da fonte de alimento, entre outras atividades. Durante esse processo, também são transferidos feromônios, que estimulam ações específicas. A mensagem química transmitida pelos feromônios tem por objetivo estimular determinado comportamento que pode ser de alarme, agregação, contribuição na produção de alimentos, defesa, ataque, acasalamento e etc. Vou falar aqui primeiramente do feromônio de trilha. Orienta as operárias na localização do ninho e de fontes de alimento. O feromônio de alarme alerta as operárias para a presença de inimigo próximo à colmeia. O feromônio de defesa, liberado por operárias durante a ferroada, atrai outras operárias para ferroarem o local. O feromônio de detenção repele as operárias de fontes sem disponibilidade de alimento. E por último, feromônio da glândula de Nasonov, liberado na entrada da colmeia durante a enxameação e em fontes de água e alimento, ajuda na orientação e no agrupamento das abelhas. As abelhas operárias são responsáveis por todo o trabalho realizado no interior da colmeia. As abelhas operárias encarregam-se da higiene da colmeia, garantem o alimento e água de que a colônia necessita, coletando pólen e néctar, produzem a cera com a qual constrói os favos, alimentam a rainha, os zangões e as larvas por nascer, e cuidam da defesa da família. Além dessas atividades, as operárias ainda mantêm uma temperatura estável, entre 33 e 36 graus Celsius, no interior da colmeia. Produzem e estocam o mel que assegura a alimentação da colônia. Aquecem as larvas com o próprio corpo em dias frios e elaboram a própolis, substância que já foi falado, processada a partir de resinas vegetais, utilizada para desinfetar os favos e paredes, verdar frestas e fixar peças. Resumidamente, as operárias respondem por todo o trabalho empreendido na colmeia. Elas nascem 21 dias após a postura do ovo e podem viver até 6 meses, em situações excepcionais de pouca atividade. O seu ciclo de vida normal não ultrapassa os 60 dias. Neste slide, vamos retratar as fases da vida da abelha. Durante sua vida, as abelhas passam por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. O ovo das abelhas, de cor branca, lembra um pequeno grão de arroz e é colocado em pé, no fundo do alvéolo. 3 dias depois da postura, ocorre o nascimento da larva, que é branca e fica no fundo do alvéolo, com o corpo curvado, em forma de C. No final da fase larval, o alvéolo é fechado com um tampão de cera, ou opérculo. Assim, o alvéolo está operculado, tampado com cera. A fase seguinte é a fase da pupa. Já na fase da pupa, é possível distinguir cabeça, tórax e abdômen, com distinção de olhos, pernas, asas, antenas e partes da boca. O tempo de desenvolvimento do ovo até a fase adulta é de 19 dias para as operárias, 16 para as rainhas e 24 para os zangões. O ninho das abelhas é formado pelos favos, que são formados por pequenas células com 6 lados, chamadas alvéolos.
Os alvéolos têm uma pequena inclinação para cima, para evitar que a larva e o mel escorram, e são construídos em dois tamanhos. Nos maiores, a rainha põe ovos de zangão. Os menores podem ser usados para a criação de operárias e para armazenar o mel e o pólen. Quando o mel está maduro, as abelhas fecham os alvéolos, com uma fina camada de cera chamada de opérculo. As crias geralmente estão localizadas nas partes centrais da colmeia, de forma a facilitar o controle da temperatura pelas operárias. O centro dos favos é normalmente ocupado pelas crias, sendo os cantos inferiores e superiores usados para estocagem de alimento. Isso facilita o trabalho das abelhas responsáveis pela alimentação das larvas. Até o terceiro dia de vida, as larvas de operária são alimentadas com um produto chamado geleia de operária. Após esse período, passam a receber uma mistura de geleia de operária, mel e pólen. Reforçando os comentários do Arthur, entre as abelhas, a comunicação pode ser feita por meio de sons, substâncias químicas, tato, danças ou estímulos eletromagnéticos. A dança é um importante meio de comunicação. Por meio dela, as operárias podem informar a distância e a localização exata de uma fonte de alimento, um novo local para a instalação do enxame e necessidade de ajuda em sua higiene. Podem, além disso, impedir que a rainha destrua as realeiras e, com isso, estimular a enxameação. Outro fator relevante é o controle da temperatura. A área de cria da colmeia é mantida entre 34 e 35 graus Celsius. Temperaturas mais altas ou mais baixas podem provocar o aumento da mortalidade das crias ou causar defeitos físicos nas asas ou noutras partes do corpo das abelhas recém-nascidas. As próprias abelhas percebem quando a temperatura e a umidade da colmeia não estão normais. Se precisam aquecer as colmeias, as abelhas começam a abanar as asas com movimentos rápidos e espalham gotas de água pelos favos. Para aumentar a temperatura do interior do ninho em períodos frios, as abelhas se aglomeram em cachos e vibram o corpo. Isso vai gerar calor. O apiário é o nome do local onde serão instaladas as colmeias para a criação racional de abelhas. As colmeias ou caixas de abelhas têm um formato padrão, com peças separadas e podem ser compradas prontas ou podem ser fabricadas pelo próprio produtor. Neste último caso, devem ser seguidas as medidas recomendadas para cada peça. Na verdade, não é muito recomendado que os apicultores façam suas colmeias, pois elas exigem muitos detalhes. O apiário deve ser instalado em local onde haja plantas que produzem flores apreciadas pelas abelhas como fonte de alimento, que é o néctar e o pólen. O conjunto de plantas e flores que fornecem néctar e pólen para as abelhas, como eucalipto, laranjeira, margaridas, girassóis, entre outras, é chamada de flora apícola ou pasto apícola. O pasto apícola pode ser natural, formado por plantas nativas ou por culturas agrícolas e reflorestamentos. É importante que o pasto apícola seja formado por plantas de várias espécies e que floresçam em diferentes épocas do ano. Quanto mais próximas estiverem as colmeias do pasto apícola, mais viagens serão feitas por dia e com menor desgaste das abelhas, o que resultará em maior produção. Localização do apiário. O apiário deve ser instalado em local apropriado. Além da proximidade do pasto apícola, deve apresentar outras qualidades importantes. Em relação ao acesso, é importante que o veículo de transporte possa chegar até as colmeias em qualquer época do ano. O local do apiário deve ser terreno plano e limpo. Devem ser evitados os topos de morros ou locais descampados, pois são muito castigados pelos ventos. Nessa situação, o maior esforço exigido das abelhas acaba por diminuir a produção. Para evitar que as abelhas ataquem pessoas ou animais, é preciso que o apiário fique distante de pelo menos 400 metros de currais, casas, escolas, estradas movimentadas e outras construções. Para não contaminar os produtos apícolas, o apiário deve ficar no mínimo a 3 km do depósito de lixo, aterros sanitários, matadouros, engenhos, fábricas de doces e de refrigerantes e outras fontes poluidoras. Para alertar as pessoas sobre o risco de se aproximarem das abelhas, aconselha-se a colocação de placas de aviso próximas ao apiário. As abelhas não ficam onde não existe água. O apiário deve ficar entre 20 e 500 metros de uma fonte de água limpa e que seja suficiente para o número de colmeias instaladas. A fonte de água pode ser um rio, um açude, uma nascente ou mesmo um bebedouro para as abelhas, feito pelo produtor. Neste caso, deve-se saber que cada colmeia pode
consumir até 20 litros de água por semana e que, para evitar problemas com os enxames, o bebedouro deve ser mantido limpo. Calor demais prejudica a qualidade do mel e o desenvolvimento das crias. O apiário deve ser instalado na sombra, embaixo de árvores ou de uma cobertura adequada. Para evitar o ataque de formigas e cupins, aconselha-se colocar pequenos potes com óleo queimado ou graxa nos pés dos cavaletes. Para que as abelhas comecem seu trabalho mais cedo, a entrada das colmeias, alvado, deve ser voltada para o nascente. Deve-se prestar atenção na linha de voo das abelhas para evitar obstáculos em frente ao alvado, porta de entrada e saída das abelhas. As colmeias devem ser colocadas a 2 metros uma da outra, em fila, em círculo ou em meia-lua. Agora vamos comentar sobre os dois tipos de apiários, começando pelo fixo. No apiário fixo, as colmeias ficam no mesmo local durante todo o ano e as abelhas exploram as flores presentes na área em volta, máximo de 3 km, para a maior segurança das pessoas e dos animais. Num apiário migratório, as colmeias são transportadas para locais com boa florada em determinada época do ano, muitas vezes a grandes distâncias. O local onde as colmeias são instaladas deve ter as mesmas características daquele para o apiário fixo, e os cuidados são os mesmos. As colmeias devem ser instaladas sobre cavaletes. Colocá-las sobre tijolos ou caibros é uma alternativa para que a madeira das caixas não fique em contato com o chão. Porém, isso não evita a entrada de formigas e de outros inimigos naturais das abelhas, como os sapos e lagartixas. O ideal é utilizar cavaletes com protetores que evitam a subida de formigas e de outros inimigos naturais. Para o preparo e manejo das colmeias, o apicultor necessita de alguns equipamentos e produtos como martelo e alicate. Essas ferramentas são utilizadas para consertar caixas e para a colocação do arame nos quadros. O arame, que é usado para sustentar a placa de cera no quadro, não pode ser muito grosso para não dificultar a fixação de cera. O arame ideal é o de aço inoxidável número 22 ou de número 24, que ele não enferruja e possui boa durabilidade. O esticador de arame, suporte de metal ou madeira onde se coloca o quadro para não esticar o arame. O esticador serve para fechar um pouco o quadro nas laterais durante a colocação do arame. Com seu uso, o arame fica bem esticado quando se retira o quadro. Cera alveolada. É a cera da abelha preparada na forma de lâminas, com a marcação do início dos alvéolos, para facilitar o trabalho das abelhas na produção dos favos. Essa cera em lâminas pode ser comprada ou fabricada pelo apicultor, caso ele possua os equipamentos apropriados. Carretilha de apicultor. É uma peça que serve para fixar a cera no arame. Incrustador elétrico de cera. É um aparelho elétrico usado para esquentar o arame do quadro, para que a cera fique colada ao arame. Fumigador. Equipamento indispensável no trabalho com as abelhas. É usado para produzir fumaça, que é de grande importância para a segurança do apicultor, durante o manejo das colmeias. O fumigador é formado por um depósito com fundo em tampa, uma grelha interna com a serragem a ser queimada. Num dos lados do fumigador, um fole sopra o ar e no outro está a saída de fumaça. Formão de apicultor. Serve para abrir a colmeia, desgrudando a tampa, para retirar os quadros e para a raspagem da colmeia e dos quadros. E também vassoura ou espanador apícola, tipo de vassoura de mão usado para retirar as abelhas dos favos ou de outros locais, sem machucá-las. Deve ser de material sintético e de cores claras. As vassouras feitas de fibras de plantas ou pelos de animais têm cheiro forte e irritam as abelhas. Na coleta do mel, o apicultor deve usar as vestimentas próprias para o manejo apícola, macacão, máscara e botas, tudo bem limpo e higienizado. O ideal é que exista um uniforme para a coleta do mel e outro para as demais atividades no apiário, como revisão, limpeza do terreno. São vários os modelos de colmeia, mas o apicultor deve usar apenas um deles no apiário. A colmeia ideal é dividida em tampa, sobrecaixa, ninho, fundo e caixilhos. As medidas das peças devem ser as mesmas em todas as colmeias. A colmeia mais indicada é o modelo Langstroth. A confecção das colmeias requer que sejam respeitadas rigorosamente todas as medidas e detalhes, para que não ocorram problemas durante o manejo e a extração do mel. Assim, não se recomenda incentivar o apicultor a produzir suas colmeias, porque nem sempre o resultado é favorável à sua produção.
As colmeias devem ser construídas com madeiras de boa qualidade. Aroeira e pau-d'arco são alguns bons exemplos. E bem secas. Assim haverá a garantia de caixas resistentes e livres de deformações. A espessura da tábua pode variar, mas deve-se respeitar as medidas internas das colmeias e externas dos quadros. O protetor decide se acima do ninho usará a melgueira ou o sobreninho. A melgueira e o sobreninho são colocados acima do ninho para o armazenamento do mel colhido pelo apicultor. As cajas podem ser compradas ou feitas pelo apicultor e devem ser pintadas apenas por fora, nunca no inferior, com tinta clara e de boa qualidade, látex, o que ajuda em sua conservação. Preparo das colmeias. Na preparação das colmeias para a produção, é necessário montar os quadros colocando o arame e a placa de cera alveolada. Alguns fabricantes oferecem colmeias com quadros já prontos, com arame colocado. Esse tipo facilita o trabalho do apicultor e deve ser também o preferido. O uso da placa de cera alveolada é indispensável na apicultura racional, pois facilita o trabalho das abelhas e tem como resultado o aumento da produção. Povoando as colmeias. Para introduzir a abelha no apiário, o apicultor pode conseguir enxames de diferentes maneiras: comprar colmeias já povoadas, capturar enxames ou dividir famílias fortes. Em caso para facilitar a aceitação das abelhas na nova caixas, é recomendável pincelar o interior dela com a mistura de própolis e água ou extrato de capim-limão ou de capim-cidreira. Outra maneira é esfregar um punhado de folhas do capim no interior das caixas, pois isso deixa a madeira com um cheiro mais atrativo para o enxame. Capturas de abelha na natureza. Captura passiva. Na época de enxameação, o apicultor deve distribuir algumas caixas, com 3 ou até 5 quadros, com cera alveolada, perto de fontes de água ou de locais com boas floradas. Por exemplo, as colmeias devem ser fixadas em árvores ou colocadas em cima de tocos, de 1,5 m a 2 metros acima do solo, para que fiquem mais visíveis aos enxames. Se preferir, o apicultor pode usar caixas de papelão próprias para capturar de enxames, encontradas em lojas especializadas, ou fazer pequenas caixas de madeira. Captura ativa. O enxame migratório geralmente encontra-se instalado provisoriamente em árvores, postes, telhados e etc. Nesse enxame, o apicultor não notará a presença de favos. Para capturar as abelhas, basta colocar o enxame completo na caixa contendo quadros com cera alveolada. Pode-se utilizar um balde ou simplesmente colocar a caixa embaixo do enxame e sacudir as abelhas. A caixa deve ser fechada imediatamente e transportada para o apiário. Coleta de enxame fixo é mais trabalhosa, uma vez que ela exige a retirada dos favos e sua transferência para a colmeia. Depois de encontrado o enxame, deve aplicar bastante fumaça no local, cortar os favos e encaixá-la na armação do quadro, fixando-os com elástico ou barbante. Os favos cortados devem permanecer na mesma posição que estavam anteriormente, e aquelas com células de zangão e mel não devem ser aproveitadas. Divisão de colônia. Quando o apicultor notar que uma de suas colmeias não está muito populosa, ele poderá dividi-la em 2 colônias menores, mas não deve-se abusar dessa técnica para multiplicar as colônias do apiário, pois são justamente as colmeias mais populosas que produzem mais. Ao fazer uma divisão, o apicultor deve repartir igualmente o número de quadros contendo favos de cria e alimento nas 2 colmeias, deixando o maior número de ovos para que a colônia ficar sem a rainha, pois eles serão necessários para a formação de uma nova rainha. Somente os ovos ou larvas de até 3 dias podem gerar a rainha. As operárias também devem ser divididas e o espaço vazio das caixas, preenchidos com quadros com cera alveolada, com a colônia que ficar com a rainha, deve ser instalada a uma distância mínima de 2 metros da outra. Como cuidar das abelhas? A criação de abelhas exige muita dedicação e cuidados. Não compensa ter um apiário com várias colmeias se elas não produzirem bem e, consequência, não derem lucro. Com as revisões, perturbam muito o trabalho das abelhas. Devem ser feitas conforme as orientações
e situações. 15 dias depois da instalação de um novo enxame, verificar seu desenvolvimento inicial e observar as condições gerais dos favos, antes das principais floradas. Durante as floradas, realizar revisões nas melgueiras a cada 15 dias. Para verificar como estão a produção de mel, a quantidade de quadros completos operculados e a necessidade de acrescentar mais melgueiras, depois das principais floradas, realizar uma visão completa no ninho para preparar a colmeia para o período de entre-safra. Na entre-safra, as revisões devem ser mensais, para saber da necessidade de alimento às colmeias, reduzindo o alvado, controlar inimigos naturais ou unir enxames fracos, para que as revisões não atrapalhem o trabalho das abelhas. Fazer as revisões das 8 às 11 horas da manhã e das 3 às 5h30 da tarde. Nessas horas, a maioria das operárias estão em campo coletando néctar e pólen. Nunca fazer revisões durante a chuva. Usar a roupa de apicultor, que deve ser limpa sem ser de cor clara e não pode estar rasgada. Ao lidar com as abelhas, evitar cheiros fortes, como suor e perfume, e não provocar ruídos que possam irritá-las. A revisão deve ser feita por 2 pessoas. Um maneja o fumigador, enquanto a outra abre e revisa a colmeia. Ficar sempre à parte de trás ou nas laterais da colmeia, nunca na frente, para não dificultar a entrada e a saída das abelhas. Realizar a revisão com calma, sem movimentos bruscos, porém rapidamente, para evitar que a colmeia fique aberta por muito tempo. Não deixar os quadros no sol, nem no frio, por um longo tempo. O uso do fumigador. Sempre que revisares a colmeia ou colher mel, a fumaça deixa as abelhas menos agressivas. Os melhores materiais são a serragem, as folhas e as cascas secas, que produzem fumaça branca, fria e sem cheiro forte. Jamais usar produtos de origem animal, ossos, pelos e gorduras, ou minerais, os óleos, pois prejudicam as abelhas e contaminam o mel. Usar o mínimo de fumaça, já que ela em excesso prejudica a qualidade do mel. Na abertura da colmeia, deve-se colocar fumaça na entrada da colmeia e esperar alguns segundos para que a fumaça atue sobre as abelhas. Levantar um pouco da tampa com o formão e aplicar a fumaça por cima dos quadros. Retirar a tampa e em seguida, sem provocar movimentos bruscos, aplicar a fumaça sem exagero, tanto na colmeia aberta quanto as colmeias próximas, caso as abelhas se mostrem agressivas durante a vistoria. Bem-estar das abelhas. Pesquisando na internet, eu achei um projeto muito interessante e vou contar um pouquinho para vocês. A criação de abelhas depende dos cuidados de monitoramento por parte do apicultor. Ele precisa estar atento a fatores como temperatura e umidade da colmeia, que devem estar saudáveis para a produção de mel. E para que as abelhas possam realizar o serviço de polinização agrícola, entretanto, a abertura física da colmeia para inspeção in loco é uma ação invasiva que estressa as abelhas. Uma solução para esse problema seria um monitoramento remoto, com o auxílio dos sensores que fornecem informação sobre a colmeia, sem que seja necessária sua abertura. E essa ideia do Smart Bee, projeto que funciona em caráter experimental no campus de Pice, do professor Prisco Bezerra, desenvolvido pelo grupo de redes de computadores, engenharia de softwares e sistemas, em parceria com o grupo de pesquisa com abelhas, do Departamento de Zootecnia. Com a instalação de uma placa com sensores capazes de captar dados de temperatura, umidade e peso de cada colmeia, o Smart Bee permite o monitoramento a partir de um aplicativo de celular, que pode ser utilizado pelo apicultor, sem que ele precise se deslocar ao local das colônias. As informações possibilitam interpretar o estado atual deles, dando ao apicultor a chance de atuar de forma preventiva ou de corrigir possíveis problemas. O objetivo desse projeto é poder usar a inteligência computacional para reduzir as perdas de colônia, extraindo informação dos dados que monitoramos para sugerir ao apicultor melhorias que possa fazer. E assim, ele poderia fazer uma manutenção mais direcionada para um problema iminente, tentar mitigar uma possível perda.
As colmeias fracas precisam ser fortalecidas, pois além de não produzir nada, estão mais sujeitas a sofrer ataques de pragas e doenças. Geralmente, as colônias ficam fracas com poucas abelhas, faltando alimento no campo, ocorrendo divisão natural de enxames, a rainha estando muito mais velha e os enxames são recém-capturados. Existem muitas maneiras de fortalecer enxames, fornecendo alimento, fornecendo favos com crias fechadas, retirados de outras colmeias mais fortes. É importante lembrar que essas crias devem estar na fase de pupa, alvéolo fechado, pois se forem mais novas, o enxame fraco não terá condições de alimentá-las adequadamente. Além disso, essas crias ainda não produzem e precisam de tempo para se transformar em abelhas adultas, reduzindo o espaço da entrada para evitar a entrada de abelhas de outros enxames e o roubo do pouco alimento da colmeia. Colmeias fortes. Quando há uma grande quantidade de abelhas fora da colmeia, é sinal que a colônia está muito forte. Falta espaço para as abelhas e por isso a temperatura da colmeia aumenta, com o objetivo de dividir a colônia para resolver o problema. As operárias produzem uma nova rainha, para não perder suas abelhas. O apicultor deve dividir as colônias fortes, aumentando o número de colmeias do apiário. Outra forma é adicionar melgueiras às colmeias fortes ou usar seus quadros para fortalecimento de outras colônias. A pilhagem. A pilhagem ou saque é o roubo de mel das colmeias por operários de colônias vizinhas, pela aglomeração e briga no alvado. O enxame roubado é facilmente identificado. Nele há grande quantidade de abelhas procurando entrar na colmeia pela tampa e outras pelas frestas, e encontra-se operárias mortas no chão. Para evitar a pilhagem, deve evitar famílias fracas no apiário, e enquanto os enxames são fortalecidos, usar telas anti-pilhagem ou redutor de alvado e não deixar grande quantidade de mel nas colmeias. Troca de quadros. Durante as revisões, o apicultor deve marcar e trocar os quadros que possuem arames partidos ou peças quebradas e que estejam com cera velha, principalmente aqueles já naturalmente rejeitados pelas abelhas. Se os favos velhos ou danificados estiverem com cria, devem ser transferidos para as laterais da colmeia e ali permanecer até o nascimento das abelhas, para então serem substituídas. Substituição de rainhas. A rainha deve ser trocada, de preferência a cada ano, e o apicultor pode fazer isso de duas formas: comprando rainha de produtores conhecidos, de preferência de sua região, para evitar rainhas irmãs no apiário. Recomenda-se comprá-las de fornecedor diversos. Ele próprio também pode produzir as rainhas. Nesse caso, treinamento especializado é fundamental para o sucesso do manejo. E realizar a introdução das rainhas apenas em dias claros, sem chuvas ou ventos fortes, e de preferência pela manhã. Alimentação das colmeias. As abelhas precisam consumir água e alimentos para sobreviver. Necessitam principalmente de alimentos que forneçam energia e proteínas, mas também precisam de vitaminas, sais minerais e gorduras. As abelhas se alimentam de néctar, líquido açucarado encontrado nas flores, de mel, que elas mesmas fabricam a partir do néctar, e do pólen. Nas épocas do ano em que faltam flores, o apicultor deve fornecer outros alimentos para as abelhas. Caso contrário, os enxames se enfraquecem e abandonam as colmeias. Quando os enxames estão enfraquecidos, as abelhas ficam doentes e as colmeias são atacadas por traças e formigas. Por isso, para evitar que os enxames sofram com a falta de alimento no campo, devem fazer revisão periódicas e socorrer as abelhas. O néctar e o pólen, dependendo da região, podem faltar em épocas de secas, chuvosas ou frias. Xaropes. Os xaropes mais utilizados são o xarope de açúcar, que os ingredientes são água e açúcar em quantidades iguais. O xarope é fornecido 1 ou 2 vezes por semana, na quantidade de 500 ml. Deve ser feito no dia a dia em que for usado. E o que não for consumido pelas abelhas, em até 24 horas deve ser recolhido e eliminado.
Xarope invertido. Outro alimento recomendado e bastante usado é o açúcar invertido, que é o xarope com ácido tartárico ou ácido cítrico. Para reduzir os custos, o apicultor pode fazer o xarope com água e açúcar em quantidades iguais. Adiciona-se uma colher de chá de ácido tartárico para cada 8 litros de xarope. Logo depois que a mistura ferver, o fogo foi desligado. A vantagem desse alimento é que o ácido não deixa os xaropes estragar. Portanto, esse pode ser deixado nas colmeias por mais de 24 horas. Xarope de algaroba. Um bom alimento para as abelhas. Pode ser preparado com a vagem de algaroba, que é fonte tanto de energia quanto de proteína. Para produzir esse xarope, deve-se levar ao fogo 1 kg de vagem de algaroba triturada, misturada com 2 litros de água. A mistura deve ser fervida até se transformar em xarope, que deve ser fornecido no mesmo dia para as abelhas, pois assim que elas se alimentam antes de ocorrer a fermentação do produto. A alimentação artificial pode ser oferecida às abelhas tanto em alimentadores individuais quanto em alimentadores coletivos. Cada modelo tem vantagem e desvantagem, e deve escolher o tipo mais adequado à condição do apiário. O alimentador coletivo é uma espécie de coxo que deve ser colocado próximo às colmeias, para fornecer alimento a todos os enxames. É um modelo que exige pouco cuidado, sendo recomendados para apiários com grande quantidade. Apesar de mais prático, o alimentador coletivo apresenta as seguintes desvantagens. Pode alimentar também outros enxames, além de pássaros, formigas e pequenos animais. Incentiva o saque de mel nas colmeias. Pode ser uma fonte de disseminação de doenças. Os enxames fracos justamente ficam prejudicados, já que as abelhas das colônias fortes consomem mais alimento do que as fracas. Os alimentadores individuais podem ser comprados nas lojas especializadas em diversos modelos ou podem ser fabricados pelo próprio produtor. Deve-se preferir os que forneçam os alimentos dentro da colmeia, pois reduzem o saque. A coleta do mel. Momento tão inspirado pelo apicultor, que deve tomar o cuidado para garantir a qualidade do produto. A coleta de mel deve ser cuidadosa para se obter um mel de boa qualidade. Os vestimentos. Na coleta de mel, o apicultor deve usar vestimentas próprias para o manejo apícola, macacão, máscaras e botas. Tudo bem limpo. O ideal é que exista um uniforme para cada coleta de mel e outro para as demais atividades no apiário, como revisão e limpeza do terreno. O clima deve ser feito em dias ensolarados, a partir das 9 horas da manhã e até as 4 horas da tarde. Depois de coletadas, as melgueiras não devem ficar ao sol por muito tempo, pois isso afeta a qualidade do mel, prejudicando sua comercialização. O uso da fumaça. O mel absorve o cheiro da fumaça, mesmo estando fechados nos favos, o perculado. Por isso, o apicultor deve usar a fumaça com cuidado. Não queimar no fumigador esterco, plástico, madeira pintada ou com manchas de óleo, por exemplo. Não colocar fumaça diretamente sobre os favos, mas apenas por cima dos quadros, para facilitar sua retirada. Aplicar a fumaça fria, limpa e livre de fuligem. A seleção dos quadros. Durante a coleta de mel, deve-se observar cada quadro e retirar apenas os que estiverem com no mínimo 90% dos alvéolos tapados, o que indica que o mel está maduro, ou seja, tem baixo teor de umidade. Não deve-se retirar quadros que apresentam crias em qualquer fase de desenvolvimento, grande quantidade de pólen, e o mel não maduro, mel verde, com alto teor de umidade, ou seja, em alvéolos não tapados, por conter muita água, o mel verde fermentará e o mel fermentado, por não ser bom para o consumo, é rejeitado pelos compradores. Transportes das melgueiras durante a coleta. A coleta de mel é muito cansativa, pois as melgueiras cheias de mel são muito pesadas. Cuidado nessa operação e o uso de equipamento de transporte exclusivo para as melgueiras não só protege a saúde dos trabalhadores, evitando problemas de coluna, por exemplo,
como também evitam a contaminação do mel. As melgueiras não devem ser colocadas no chão, pois, além de trazer problemas de coluna no apicultor, o risco de contaminação de mel por poeira, terra e restos de plantas pode comprometer a sua qualidade. Recomenda-se o uso de um suporte, um ninho vazio ou cavalete, com uma base que pode ser uma tampa nova de colmeia, suporte que deve ser colocado ao lado da caixa. Por cima da base é colocada uma melgueira vazia, onde os quadros de mel serão depositados. Tampar essa melgueira para isolar os quadros de mel das abelhas. Cuidado com o veículo de transporte. O veículo a ser usado no transporte de melgueiras até a casa de mel precisa ser higienizado, limpado um dia antes. Não utilizar veículo que transportou animais ou materiais que possam ter deixado sujeira ou mau cheiro. Para evitar o contato das melgueiras diretamente com o piso, onde elas serão colocadas, ele deve ser revestido com material limpo, lona plástica, por exemplo. No transporte, para evitar a contaminação de mel por poeira, terra, fumaça do veículo e outras impurezas, deve-se usar lonas por baixo e por cima das melgueiras. As lonas evitam também o saque dos mel pelas abelhas. Não se esqueçam de que as melgueiras não devem ficar expostas ao sol, pois isso prejudica a qualidade do mel. Informações adicionais. Devido à pandemia do coronavírus, cresceu a procura em todo o Brasil por mel, própolis e pólen, que são importantes aliados no fortalecimento do sistema imunológico do corpo. A média nacional de produção atualmente está em 21 kg de mel por colmeia. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e caso haja alguma dúvida estamos à disposição. Muito obrigado, uma boa noite a todos.